Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia estamos aqui para dar continuidade deste livro que tem sido uma bênção. Eu, meu pavio curto e Deus. Quantas vezes nós nos vemos nessa situação, não é verdade? De de não saber como lidar com a ira, de não saber como fazer as coisas, mas nós estamos aqui para aprender e não queremos jamais dormir com o inimigo, não queremos jamais viver debaixo dessa opressão. Nós temos escolha, nós temos a escolha, ou ficar remoendo toda a dor do passado, ou pegar como um aprendizado e seguir em frente. Qual escolha que você quer? Então, hoje, o ponto 6. Quando a dor é insuportável, é possível que você esteja pensando, você não entende a minha dor. Não sabe o que fizeram contra mim. Não faz ideia de quanto eu sofri. Você tem razão. Eu não sei mesmo. No entanto, há alguém que sabe. Talvez você tenha sofrido abuso ou violência de alguém em quem confiava. Talvez tenha sido estrupada por um desconhecido. É possível que tenha sido abandonada por alguém que havia prometido permanecer sempre ao seu lado. Talvez seu filho tenha morrido de forma violenta ou absurda. Alguém que você ama foi maltratado. Seus pais te decepcionou e rejeitou você. Você nunca se sentiu à altura de algo bom na vida. Foi alvo de zombaria em razão por cor da pele, ouviu piadas por causa de uma deficiência física ou sofreu a traição de uma amiga. Eu não sei. Nós não sabemos o que tem passado na sua vida. Mas o nosso Cristo, ele sabe tudo o que você passou. E quando muitas vezes não sabe lidar com todo esse sofrimento, aí acontece o quê? As raízes de amargura que nós vamos ler agora. Raízes da amargura. Qualquer uma dessas tragédias é suficientemente dolorosa para lançar sementes que se tornam raiz de amargura. Satanás usa o terrível subterfúgio de plantar suas sementes daninhas no solo dos corações feridos. Gente, olha aqui. Eu vou repetir para vocês. Qualquer dessas tragédias, essas dores, é suficientemente dolorosa para lançar sementes que se tornam raiz de amargura. Sabe o que Satanás ele faz? Ele usa o terrível subterfúgio de plantar suas sementes daninhas, sabe, naquele coração que já está ferido. Creio que ele se insinua em nossa vida nos momentos em que vamos ser mais vulneráveis, em que nos vemos mais vulneráveis. Incentiva-nos a reviver a dor, a nos apegar a ela e não renunciar. Conta mentiras e promete que nos apeguemos à dor e mantivermos essa memória vívida em nosso coração. Ela nos protegerá, de algum modo, de futuras agressões. Ele nos incentiva a não abrirmos mão da ira no fim do dia, mas a extrairmos força dela, perpetuando sua influência em nossa vida. Essa é mais uma mentira dele. Essa é mais uma mentira que ele faz você acreditar. Ficar remoendo, se apegar a essa dor. E ele não quer que você renuncie. Ele quer que você fique ali, ó, sofrendo, sofrendo. E o coração despedaçado é como o solo arado. É o terreno fértil para receber sementes. Meu Deus. Coração despedaçado é como solo arado, terreno fértil para receber sementes. Deus quer que atendemos para a sua advertência, que nos aproximemos dele nos momentos de aflição e permitamos que o Espírito Santo lance sementes de consolo de sua palavra nas feridas do nosso coração. Por isso que é muito importante ler a Bíblia e entender que ali são sementes. Né? Quando nós lemos, não temas, que eu sou contigo, é o Deus lançando semente no nosso coração. Talvez essas sementes cresçam de um modo lento, mas elas trarão cura e vida. É possível que nos sintamos frágeis e vulneráveis enquanto elas são lançadas, mas elas crescerão em segredo e nos restaurarão de dentro para fora. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te restaurar de dentro para fora. Uau!
É isso que o meu Deus faz. Mas basta a gente meditar na palavra e não aceitar as sementes que o inimigo tenta lançar. Satanás também quer lançar suas sementes. Ele anda ao redor, derredor, como um leão faminto, atraído pelo cheiro de quê? De um sofrimento. Ele nos convence a dormir com a nossa ira e planta o joio de amargura durante nosso sono irrequieto. Irrequieto. Então, acordamos com algumas gotas de vingança em nossas veias. A princípio, assim é como uma cafeína, a vingança revigora a alma cansada. O efeito, contudo, é temporário, e assim como a cafeína usa os nutrientes saudáveis e necessários do corpo a fim de lançar seu alvo. A raiz de amargura sufoca as tenras mudas da palavra de Deus assim que começa a crescer. Satanás ele usa o terrível subterfúgio de plantar suas sementes daninhas no solo dos corações feridos. Grava isso. Ele faz isso. As ervas daninhas sempre crescem com mais rapidez do que outras plantas. São vegetação selvagem que se espalha de forma desenfreada e se adapta a qualquer tipo de solo que encontra. As sementes vivificadoras de frutas e vegetais, em contrapartida, precisam ser cultivadas com grande cuidado e são facilmente sufocadas pelo mato à sua volta ou pelas condições inapropriadas do solo. Olha a diferença, a erva daninha ela cresce rápido demais e ela pode sufocar aquelas sementes vivificadoras. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Cuidar significa vigiar de modo diligente e constante. Esse versículo nos adverte que o descuido em alguma área pode levar-nos a nos privar da graça de Deus, e com isso, dá origem a uma raiz de amargura. A descrição traz à mente ocasiões em minha infância em que eu fui encarregada de arrancar ervas daninhas do meu jardim. Sempre executava essa tarefa com pressa, para poder brincar em seguida. E graças à minha falta de cuidado, muitas vezes eu removia apenas a parte de cima da erva daninha, em vez de arrancá-la pela raiz. Não era exatamente difícil puxar a planta pela raiz, mas exigia um pouco mais de esforço. Era preciso escavar a terra e voltar a puxar pela base. E eu não queria fazer nada disso. Por certo, a planta não sobreviveria sem o caule e a folha. E minha mãe não ficaria sabendo daquilo que ainda estava dentro do solo. Eu jogava terra sobre os restos das plantas e ia fazer outra coisa. Algumas semanas depois, lá estava a erva daninha no mesmo lugar. Muitas vezes a planta era menor do que aquela a qual eu tinha arrancado o caule e as folhas, mas agora tinha raízes mais fortes. Minha mãe mostrava que, por isso, seria necessário escavar mais ao redor da base da planta e expor as raízes para conseguir arrancá-las. E o que deveria ser uma tarefa simples e se transformava em uma batalha tediosa. Quantas vezes não fazemos a mesma coisa no jardim do nosso coração? Somos descuidadas ao remover as ervas daninhas e, em vez de arrancar pela raiz, os modos de pensar equivocados. Apenas removemos a parte visível que esperamos que ninguém perceba a raiz debaixo da superfície. Não deixamos que o Espírito Santo trabalhe de maneira profunda. Não recebemos as palavras que transpassam e penetram. Queremos as palavras que simplesmente nos apaziguam. Queremos somente palavras boas, né? E como eu falei, esse livro tem nos confrontado. E é isso que ajuda a arrancar as ervas daninhas. À primeira vista, nosso jardim parece limpo, mas no interior do solo há toda espécie de questões não resolvidas. As flores nos canteiros começam a murchar e secar, mas nós persistimos em nossa conduta. Então, de repente, a raiz da amargura surge. Pois, enquanto se encontrava dentro do solo, amaranhou-se com as raízes das plantas saudáveis e esgotou seus nutrientes. E é isso que acontece. Quando surge a raiz de amargura, é porque vai esgotando os nutrientes que é bom para você. Aí vai só alimentando essa raiz de amargura. A raiz de amargura sufoca as tenras mudas da palavra de Deus quando começam a crescer.
Cavamos ao redor das raízes da amargura e ficamos admiradas com sua profundidade e extensão. Temos de usar luvas para puxá-las com todas as forças, cuidando para nos aproximar cada vez mais da base, a fim de não quebrar a planta e deixar vestígios das raízes no solo. Ao longo desse processo, a terra é revigorada, revirada e prejudicada uma porção de flores ao redor. E prejudica uma porção de flores ao redor. O que resta, então, é um canteiro visivelmente bagunçado. De que maneira a raiz de amargura nos contamina? Raízes de amargura causam problemas e contaminam. Algo outrora puro é poluído, envenenado, adulterado e corrompido. Dessa forma, nosso coração sensível, no qual boas sementes foram plantadas com todo cuidado, é permeado por raízes tenazes, cheias de veneno destrutivo e amargo. Por isso, recebemos a seguinte advertência: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. As ervas daninhas esgotam e poluem as fontes de água viva. A raiz aparece e então nos sentimos vazias e inertes. Podemos sobreviver por algum tempo sem alimento, mas não duramos muito sem água. O versículo de Provérbios indica que é de suma importância guardar o nosso coração. Vestimos a armadura nas partes em que somos mais vulneráveis. Colocamos em cofres aquilo que consideramos mais precioso. Nosso coração é fonte de vida ou de morte. É a câmara da nossa alma. Devemos guardá-lo a 7 chaves e proteger todas as entradas possíveis. De que maneira a raiz de amargura nos contamina? Em Atos 8, 23, Pedro repreende Simão, o mago. Vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão havia crido e sido batizado, mas ainda tinha ervas daninhas em seu coração. Elas o levaram a tentar, de forma irreverente, comprar uma dádiva gratuita do Espírito Santo, para que as pessoas sobre quem ele pusesse as mãos recebessem o Espírito. A amargura nos mantém cativos do pecado. As ofensas não resolvidas nos levam a tentar usar as coisas preciosas de Deus para validar a nós mesmas, em vez de capacitar outras pessoas. E sem nos darmos conta, misturamos aquilo que é precioso com aquilo que é desprezível. Coisas puras e valiosas talvez entrem em nosso coração, mas logo são contaminadas e poluídas pela raiz de amargura que já existe lá. A graça de Deus é distorcida e transformada em permissão para pecar, em vez de nos capacitar para andar em obediência. Raiz de amargura causam problemas e contaminam. Então, a graça de Deus, gente, ela nos capacita a vencer o pecado, a andar em obediência. Não é a graça de Deus, né, que vai nos permitir pecar, jamais. Não permite, não. O Senhor, ele é misericordioso, ele nos perdoa. Quando nós confessamos nossos pecados, ele nos perdoa. Ele é fiel e justo. Mas a graça dele nos capacita a andar em obediência. Como nos livrar da amargura? Em Efésios, Paulo nos exorta: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Deus nos perdoou. Eu não merecia, eu não mereço o perdão, mas Deus me perdoou. Então, se Deus me perdoou, eu devo perdoar também. Olha aqui, sendo compassivo. Como é difícil, né? Mas é a palavra do Senhor. Assim nós vamos ficar livres da amargura. Em Colossenses, Paulo descreve esse processo como o de nos despir do nosso velho eu e nos revestir da nova pessoa, que está sendo renovada à imagem do Criador. Deixamos de ser cidadãos do reino das trevas e nos tornamos cidadãos do reino da luz, onde antes havia expressões ou círculos doentios de raiva que pareciam nos proteger, agora fica evidente que, na verdade, essas expressões nos contaminam e escravizam. Nos contaminaram e escravizaram. Essas expressões. O que acontecia é que a gente achava que estava sendo protegida
Por causa, a ira estava nos protegendo, mas agora você entende que estava contaminando e escravizando você. A raiz de amargura. A raiz de amargura surge nos momentos mais inoportunos, quando é mais incômodo lidar com elas. Embora sejam inconvenientes, tornam-se mortais e não as tratamos, não a tratarmos. Não podemos cometer o equívoco de deixá-las quietas e não podemos simplesmente arrancar a parte de cima e imaginar que isso impedirá a raiz de se desenvolver. Na verdade, ela se fortalecerá. Muitas vezes, contentamos com a mera ilusão de que tudo vai ficar bem e está tudo sob controle, quando na realidade há uma forte e perigosa tempestade em curso, debaixo da superfície tranquila. Efésios associa amargura, indignação, ira e toda forma de maldade ao rancor. O segredo para nos livrar da raiz de amargura é perdoar aquele que nos feriram profundamente. Meu Deus. Não estou dizendo que é fácil, não. Mas estou dizendo que se não o fizermos, estaremos sempre em dificuldades. Oramos o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6:24. Isso significa que estamos pedindo a Deus que nos perdoe da mesma forma que no mesmo grau que perdoamos as outras pessoas. Esse pode ser um problema sério para muitas de nós que não perdoam com sinceridade de coração. Se Deus for te perdoar do jeito que você perdoou, então Deus não vai te perdoar, porque você não está conseguindo perdoar. Meu Deus! O segredo para nos livrarmos da raiz da amargura é perdoar aqueles que nos feriram profundamente. No Evangelho de Lucas, o versículo diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. Isso significa que a própria justificação, ou a base para pedirmos perdão, é que tenhamos perdoado todos que pecaram contra nós. Oferecer perdão a outras pessoas é o pré-requisito para que sejamos perdoados. Eu quero perdão de Deus, então eu também preciso perdoar. Eu quero ser perdoada, então eu preciso perdoar fulano, Beltrano, seja quem for. Somos incentivadas a tratar as outras pessoas com bondade e compaixão, perdoando-as da mesma forma que Deus nos perdoou em Cristo. Isso significa que as liberamos total e completamente, como se não devessem absolutamente nada para nós. Nada para nós. Olhe isso. Ele não te deve nada. Ela não te deve nada. Simplesmente perdoe. Assim você receberá o perdão também. Perdão é essencial, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Não precisamos de uma concordância ou de um comentário bíblico para compreender esse versículo. O argumento central é claro, e é Jesus quem o apresenta. Se perdoarmos os outros, o Pai Celestial nos perdoará. O Evangelho de Marcos diz o mesmo, mas se vocês não perdoarem, também nosso Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. O texto não poderia ser mais claro. O perdão é essencial para que guardemos nosso coração com toda diligência. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Quer guardar o coração com toda diligência? O perdão é essencial. Em uma das cartas de Paulo aos Coríntios, ele fala como pai e como apóstolo dos cristãos dessa igreja. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquele que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Meu Deus! Qual é a ligação entre Satanás e o fato de Paulo perdoar aqueles que os santos em Coríntio perdoaram? Satanás se aproveita daqueles que ficam cegos pela amargura e pelo rancor. Aí ele vai lançando o quê? A semente dele. E Paulo deseja proteger espiritualmente essa preciosa comunidade de cristãos. Devemos nos lembrar que a Bíblia é clara. Não lutamos contra as pessoas. A nossa batalha é contra aqueles que não vemos. Guerreamos no âmbito das coisas invisíveis para que possamos viver na paz no âmbito visível. Foi aquele encontro que nós tivemos sobre Efésios 6. A sua luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, mas sim contra potestades celestiais.
E o inimigo contra o inimigo. Por isso devemos revestir a armadura e por isso devemos o quê? Lutar com a palavra de Deus para viver em paz. Eu perdoo? Você deve dizer, eu perdoo não porque ele merece, mas porque Cristo morreu por ele também. Cristo morreu por mim. E a minha luta não é contra ele. Ele deu lugar ao inimigo. Eu perdoo porque minha luta é contra o inimigo. E eu sou revestida. A batalha para perdoar. Vistam de toda a armadura aqui, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Nossa verdadeira batalha não é contra quem nos magoou, mas contra o inimigo eterno da nossa alma. A passagem bíblica a seguir nos dá mais entendimento sobre as regiões sombrias do rancor. Leia o texto como se fosse seu primeiro contato com ele, pois traz uma verdade preciosa e importante acerca do reino. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Gente, ali era uma dívida impagável, ele não tinha condições de pagar. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Em nossa cultura, não entendemos como reis tinham poder sobre a vida e a morte. Contamos com mecanismos legais, como decretar falência para escapar de nossas dívidas, mas por um momento coloquemos-nos no lugar desse homem. Imagine o terror em seu coração como servo do rei. Fazia semanas que tem ouvido boatos de que o rei fará um acerto de contas com seus súditos. Você é convocado aí ao palácio. Tinha esperança de que, de algum modo, sua situação passasse despercebida. Sabia que não administrou devidamente o que lhe foi confiado, mas não esperava que esse dia chegasse. Né? Como se diz, empurrando com a barriga, achou que nunca ia chegar esse dia de acertar as contas. Reconhecia que a sua dívida era enorme, mas de longa data. Deixou de calculá-la. Uma coisa é certa, é uma dívida que você não tem como pagar. Ele não conseguiria pagar aquela dívida. Você espera do lado de fora do magnífico salão, do trono, até chegar a sua vez de comparecer diante do rei. Procura se acalmar, fazer a respiração para se acalmar. Talvez ele lhe dê mais tempo. Suas mãos começam a tremer, suas pernas também. Você é levado à presença do rei. Sua dívida é maior do que você imagina. É uma dívida impagável, é astronômica. Você não tem recursos. O rei ordena que você, sua esposa, você, seu marido, seus filhos e seus bens sejam vendidos. E faz um sinal com a cabeça dizendo que você está dispensado. Antes que os guardas segurassem e o levassem para fora, você se prostra diante do rei e lhe suplica que tenha paciência. Declara que você encontrará uma forma de pagar tudo que deve, pelo amor de Deus, e começa a implorar: tenha paciência comigo. Enquanto os guardas erguem você, o rei observa e vê que você não passa de um homem desamparado e desesperado. Ele leva em consideração sua esposa e seus filhos. Sabe que você administrou mal a dívida, mas percebe sua angústia e seu medo. E esse rei, ele tem compaixão de você. Não atende a seu pedido por uma extensão de prazo. Em vez disso, ele cancelou a sua dívida e ordena que os guardas te libertem. Em seguida, ele se levanta e deixa a sala do trono. Todos ficam perplexos. Você devia mais do que todos os outros que o antecederam, mas foi generosamente perdoado. Ninguém parece saber o que fazer em seguida. Todos acabaram de testemunhar uma extraordinária revelação da bondade de quem? Do seu rei. A misericórdia triunfou sobre o julgamento. Ainda atúrdido com a própria libertação, você começa a rir e chorar ao mesmo tempo. O rei me perdoou. E você abraça seus filhos, abraça os guardas surpresos ao seu redor e sai do grande palácio.
Vai para casa, dá notícia à família e todos se alegram. Um fardo inacreditável e insuportável foi removido dos seus ombros. Você sentiu aquele alívio. Com o tempo, a terrível ameaça de prisão e a imensa misericórdia do rei se desvanece em sua memória. Você ainda é grato. Afinal, não poderia aproveitar tudo o que tem se não fosse pela bondade do rei. Aliás, desfruta ainda mais essas bênçãos, pois agora são inteiramente suas. O tempo passa e você começa a dizer para si mesmo que o rei deve ter compreendido sua situação e por isso perdoou você. Em alguma medida, o rei deve ter percebido que você não merecia ser tratado com tanta severidade. A dívida não paira mais sobre você como se fosse um pesadelo. Você não deve nada a ninguém mais, mas há quem lhe deva algo. Nunca mais você deseja se ver em uma situação de tamanha vulnerabilidade. É hora de cobrar aquilo que os outros lhe devem. E olha o que aconteceu. Mas quando aquele você começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Ele não quis ter paciência com o seu conservo. É momento de respirar fundo e analisarmos, refletirmos sobre a nossa vida. Não é impressionante que o colega do homem use exatamente as mesmas palavras que ele usou ao se dirigir ao rei e suplicar por misericórdia, e ainda assim o homem recusa a ouvir? Não apenas exigiu o pagamento da dívida, ele também agarrou o homem pelo pescoço, não teve paciência com ele e mandou lançá-lo na prisão até que a dívida fosse paga. Exerceu plenamente o poder de julgamento do qual ele próprio havia escapado. Teria sido muito mais fácil para ele ser misericordioso. Ele recebeu uma misericórdia, pois ele fora tratado com misericórdia. Mas ele ainda se recusou a fazê-lo. Seu coração já estava endurecido pelo bem que haviam feito. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar o quê? Ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Observe que ele é chamado agora de servo mau. Esse homem era servo do rei, mas seu coração não era semelhante ao do rei. O rei tinha a esperança de que sua bondade levasse aquele homem ao arrependimento e à compaixão pelas outras pessoas, mas não foi o que aconteceu. A misericórdia do rei havia sido desperdiçada e, portanto, ele voltou a cobrar a sua dívida. Agora, contudo, em vez de um homem ser vendido, foi entregue aos torturadores para ser atormentado até pagar tudo o que devia, o que jamais aconteceria. Era uma dívida impagável. O homem foi perdoado, mas depois foi responsabilizado pelos seus atos. Mas você não precisa da minha opinião. Jesus fornece voluntariamente a interpretação dessa parábola, pois deseja que sua mensagem fique clara. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar o coração do seu irmão. Um dia nós vamos estar diante do juízo de Deus. Um dia estaremos lá. Vamos ouvir serva boa e fiel, ou vamos ouvir serva má? O que é que nós queremos ouvir? O que é que nós queremos ouvir do Senhor? O rei é nosso Pai Celestial. Nós somos seu servo com dívida impossível de pagar. E nossos irmãos e irmãs em Cristo são servos companheiros. Cada uma de nós precisa perdoar de coração as transgressões alheias. Quando deixamos de perdoar alguém, prendemos essa pessoa com cadeias de culpa e condenação. E em pouco tempo, nós mesmos somos atormentadas. Talvez seja nesta vida, talvez seja na vida por vir.
mas vai vir a tormenta. Sei por experiência própria como viver sob o peso de uma dívida impagável. Quando finalmente me tornei cristã, já havia acumulado incontáveis transgressões e ofensas em meu registro. Quando John orou comigo para que eu fosse salva, repeti as palavras dele: Senhor, confesso meus pecados. Então eu me voltei para ele com um olhar de pânico e disse: não sei se consigo me lembrar de todos. Eu sentia medo de que a salvação que estava tão próxima fosse perdida em razão a minha lista interminável de transgressões. Você não precisa mencionar cada um dos pecados pelo nome, apenas confesse que pecou, garantiu John, dizendo que nada mais seria necessário. Suas palavras me consolaram, pois eu tinha certeza de que Deus mantinha um registro bem mais exato do que o meu. Eu sabia que era pecadora e que precisava de misericórdia. No entanto, não levou muito tempo em minha caminhada cristã para eu perceber que estava guardando o rancor de outros cristãos, ou melhor, dos meus colegas servos. Sentia que me devia um pedido de desculpas. No capítulo seguinte, vamos tratar mais detalhes da armadilha do julgamento. Eu permiti que isso me corroesse. Nesse período, passei por uma intensa guerra espiritual. Eu tinha a sensação constante de que era o alvo de ataque. E era mesmo. Ou seja, a pessoa que vive sempre em alvo de ataque é porque está guardando raiva, rancor, amargura. Eu era uma cristã que havia sucumbido a um ardil do diabo. Gostei um bocado de tempo, gastei um bocado de tempo em oração, atando e soltando amarras, mas de nada adiantava. Estava presa com cordas em que eu mesma havia tecido. Por fim, eu me dei conta da verdade. Não importa se eu estava certa ou errada, importava apenas que meu Senhor havia ordenado que eu perdoasse da mesma forma que eu havia sido perdoada. Eu estava vivendo em desobediência, fiquei estarrecida com o tamanho do meu engano. Imaginei que tivesse totalmente certa quando na verdade estava completamente errada. Perdoei sinceramente e clamei ao Senhor para que me levasse mais uma vez ao rio purificador de sua misericórdia. E ele me atendeu. Estive presa e estive livre. E estar livre é muito melhor, não se compara. Não importa quanto tempo, não importa quanto tenhamos de nos humilhar, a liberdade ainda é melhor do que a água envenenada. E você, cansou de consumir o fruto amargo e veneno produzido pela raiz da amargura em sua vida? O primeiro passo consiste em sermos honestas e nos arrepender. Temos de dar as costas ao ódio e ao rancor e deixar que o grande jardineiro arranque o ressentimento pela raiz em nosso coração. Embora a amargura prometa nos fortalecer e proteger, na verdade, ela nos esgota e contamina nossa vida com Cristo. Pai Celeste, Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. A amargura em nossos corações. Há muitos corações aqui com raiz de amargura. Enquanto eu dormia, o inimigo semeou o joio. Enquanto nós dormíamos, o inimigo ele semeou o joio. Separa as coisas preciosas das que são vis, as que dão vida das que a esgotam. Renuncio às mentiras de Satanás e a todos os seus artes em minha vida. Não cederei mais aos seus argumentos que me contaminam. Revele cada raiz e remova de imediato, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Mostre-me a quem preciso perdoar. Em obediência, eu os liberto da prisão que criei para eles. Não me devem nada, nem mesmo um pedido de desculpa. Eu os coloco nas suas mãos, pois somente o Senhor é justo juiz. O Senhor é justo juiz. E eu não quero ser como aquele servo que recebeu o perdão e depois não perdoou. Eu quero ser como aquele servo que recebeu a misericórdia e eu quero também ter misericórdia, dar misericórdia ao meu próximo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus permitir.